os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos presentes necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do nosso suporte através do chat. Em caso de falha na conexão, reutilize o mesmo link ou ID disponíveis no nosso site ri.exetec.com.br para retornar aqui à apresentação. Também nesse site, nosso site RI, vocês podem encontrar os slides da apresentação na central de downloads. As informações estão disponíveis em reais e em BRGF e FRS aplicável a entidades de incorporação imobiliária no Brasil. Do contrário, estará sendo indicado. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Exetec, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Exetec e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Emílio Fugazza, nosso diretor financeiro de Relações com Investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Emílio, você pode prosseguir. Obrigado, Pedro. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui apresentando os resultados do primeiro trimestre de 2022 com todos vocês. Gostaria de fazer uma menção especial a estar aqui junto na nossa apresentação o nosso presidente do Conselho e também vice-presidente da companhia, Flávio Ernesto Zarzur, o presidente da Exetec, também diretor técnico da companhia, Marcelo Ernesto Zarzur, e o nosso diretor comercial, marketing comercial, Marcos Ernesto Zarzur. Senhores, gostaria de passar diretamente para o slide número 3, já falando dos nossos destaques operacionais, começando por lançamentos. Os lançamentos atingiram 489 milhões de reais nesse trimestre, em larga escala, devido ao empreendimento Exalt Expression, lançados na Vila Clementino, uma região muito bem conhecida pela Exetec, onde ela já tinha lançado com sucesso o Halt, na mesma área da Rua Borges Lagoa, e o Exalt Expression tiveram uma performance de vendas bastante superior ao que se esperava e bastante superior ao que tivemos durante todo o ano de 2021 na companhia em nossos lançamentos. Ou seja, conseguimos atingir 51% no Expression e 43% no Exalt. Juntos eles têm um VGV de mais de 400 milhões de reais. Isso já nos permitiu o reconhecimento contábil, já oferindo receitas e lucro nesses dois empreendimentos. Também destaco aqui o Vila Nova Fazendinha, na região de Carapicuíba, empreendimento no Casa Verde e Amarela. Esse empreendimento foi uma negociação que fizemos com um sócio da Exetec, sócio já em dois empreendimentos que estão em andamento, o PIN Guarulhos e o PIN Osasco. Nós adquirimos 60% de participação nesse negócio. Ele é um negócio que já se encontra 46% vendido e já está neste exato momento em fase de repasse das suas unidades para a Caixa, com o início de construção acontecendo. Portanto, ele é um empreendimento que já está em reconhecimento na nossa contabilidade. Com isso, eu passo para o slide número 4. O slide fala da performance operacional. No gráfico de cima e da direita, a gente observa vendas. Vendas atingiram 351 milhões de reais, a venda bruta da companhia. Isso é muito semelhante ao quarto trimestre. Eu diria que a performance até é superior ao quarto trimestre, mesmo sendo nominalmente menor, porque especificamente nesse ano nós passamos um mês de janeiro com praticamente nada de vendas, tanto devido à pandemia, foi ali um resultado da Omicron logo no começo do ano, da Covid, da Omicron acontecendo mais fortemente, e também pela demora das pessoas a voltarem para o seu trabalho, voltarem para São Paulo, ou terem a intenção de fazer qualquer compra.
No entanto, não obstante, já no mês de fevereiro foi quando nós lançamos o Expression e o Exalt, e notem que a venda de lançamento já atinge, então, nesse primeiro TRI, 200 milhões de reais, 201 milhões de reais. Então, ou seja, dos 351, 201 foram vendas de lançamento como um todo. Outro destaque positivo são 58 milhões de reais de venda de imóvel performado, comparado com os 33 do trimestre anterior, né? Venda de imóvel performado pela EZTEC é sempre algo bastante representativo, porque traz para a companhia, no reconhecimento de resultados, uma margem superior a 50%. Então, é um destaque, sem dúvida nenhuma. Então, do ponto de vista de performance operacional, foi vitória no primeiro trimestre de 2022. Do lado dos extratos, 48 milhões, quando vocês olham o gráfico comparativo, parece mais alto, e é mais alto nominalmente, mas o Pedro aqui faz um destaque no release da companhia, onde ele demonstra que, comparado com o quarto trimestre, aproximadamente 15 milhões de reais desse total de extratos foi oriundo de downgrades e transferências que realizamos. Então, não significa necessariamente que esse cliente saiu da base. Significa que ele saiu de uma unidade maior para uma unidade menor, ou de um empreendimento para outro empreendimento, reduzindo, então, o que era o potencial de pagamento dele para adequar à nova situação de crédito ou à situação do aumento de preços de INCC. Com isso, terminamos o primeiro TRI com 303 milhões de reais de vendas líquidas ocorridas. No próximo slide, slide de número 5, a gente fala um pouquinho dos próximos lançamentos, que depois será detalhado nas suas perguntas pelos nossos diretores e conselheiros aqui presentes. Esses próximos lançamentos é aquilo que a gente tem visibilidade. Não se encerra aqui, mas a visibilidade nos permite informar a vocês algo muito próximo de 800 milhões de reais. Esses 800 milhões de reais em larga escala estão no Hub e no Halt Brooklyn. São dois empreendimentos no mesmo terreno, metragens de apartamento distintos, exatamente como fizemos com o Exalt e Expression na Vila Clementino. Esses dois empreendimentos, eles somam mais de 400 milhões de reais. O meeting com os corretores foi realizado já na última terça-feira, com a presença de todos os diretores da EZTEC. A casa estava cheia, nós tínhamos uma quantidade de corretores bastante significativa e motivada ao lançamento e ao sucesso deste negócio, que deverá ser aberto vendas nas próximas semanas. E também tem que se destacar a próxima fase, a fase Turmalina, do Unique Green, nosso empreendimento na zona oeste de São Paulo, parte de uma fase do projeto Bandeirantes. A primeira fase já havíamos lançado com bastante sucesso, já havíamos vendido mais de 50% desta fase, e temos essa segunda fase para ser lançada agora, que totaliza, conforme os lançamentos, este gráfico de lançamentos demonstra, aproximadamente 383 milhões de reais. Vamos agora ao nosso banco de terrenos, página 6 desse slide, uma descrição de poucas alterações. Na verdade, nós fechamos com aproximadamente 11 bilhões de reais em terrenos adquiridos pela companhia. Quero lembrar que no nosso balanço, esses terrenos constam por um valor aproximado de 1,1 a 1,2 bilhão de reais. Então, temos aí uma relação muito saudável, da casa de 10% a 11% de custo de land bank, de custo histórico de land bank, já considerados aí toda a parte de CEPACs cravadas ou outorgas pagas. Além disso, temos também mais 2 bilhões e 600 milhões de reais em contratos realizados pela companhia, com cláusulas resolutivas que serão superadas à medida em que, de fato, as atividades forem realizadas, atingindo, então, o potencial de mais de quase 14 bilhões de reais de land bank, sendo a grande maioria, ou seja, 7 bilhões de reais, pouco mais do que a metade, vinculados aos segmentos de média alta e alta renda da companhia. Média alta e alta renda da companhia. Slide de número 7, aqui é o nosso mapa de estoque. Temos aqui uma menção importante
a realizar, que é justamente a situação em que nós temos, a diversificação em que nós temos. Hoje, só para você ter uma ideia, do total de unidades da companhia em estoque, apenas 579 unidades são unidades performadas de fato. Essas que mencionei na nossa venda bruta, que produzem uma margem bruta para nós a cada reconhecimento superior a 50%. E também uma menção ao baixo estoque comercial que a companhia carrega nesse momento. Muito recentemente, já no segundo trimestre, empreendimento nosso de Osasco, conseguimos vender uma laje inteira. Então, uma laje inteira de aproximadamente 7 milhões de reais, que já foi vendido e já entrou o dinheiro na companhia. Então, o estoque performado caminhando de maneira muito saudável. Nossa avaliação de estoque nesse trimestre, ela é explicada na parte de baixo e da direita desse slide, né? Aqui nós temos uma menção importante, que é o fato de que começamos o trimestre com começamos o primeiro trimestre de 2022 com 2 bilhões e 800 milhões de reais em estoque, fizemos lançamentos de 490 milhões e tivemos venda bruta de 351 milhões. Alguma variação pelo distrato, e aqui vem algo que vem sendo comentado e vem sendo descrito no nosso release, que é a suspensão de vendas do EZ Infinity, e essa suspensão de vendas vem do fato de que a companhia desenvolveu uma nova estratégia comercial para esse empreendimento. Essa estratégia comercial visa um relançamento muito em breve deste negócio. É um relançamento que envolverá alguma alteração de fachada, alguma alteração de projeto, alguma alteração até mesmo do nome e da campanha do empreendimento. Aqui, Pedro coloca na nossa tela uma foto do canteiro de obra, demonstrando aos senhores, ali ao lado da IBM, do prédio da IBM, o icônico prédio na Avenida 23 de Maio, que a obra continua em execução normalmente, até porque temos que entregar as garagens para a IBM, então seguimos com a obra, temos um longo caminho até chegar no pavimento térreo deste projeto. Com isso, suspendemos a venda temporariamente para retomar vendas com o lançamento que será feito a partir de um plantão de vendas que pode ser observado nessa foto bem à direita, na frente do prédio em construção. Esse plantão de vendas, um plantão de mais de 1.000 metros quadrados, com decorado, é um showroom para a companhia, numa área de grande visibilidade, feito para, de fato, conseguir desenvolver um lançamento dessa magnitude de mais de 700 milhões de reais de VGV. Senhores, indo agora para o slide de número 8, começamos a falar do nosso desempenho financeiro. Desempenho financeiro, o primeiro grande destaque é a nossa receita líquida. No primeiro trimestre de 2022, atingimos 287 milhões de reais, um crescimento de quase 70% em relação ao quarto trimestre de 2021. Esse crescimento, importante crescimento, ele vem de pelo menos dois fatores expressivos. O primeiro é o fato de que a nossa engenharia, dentro deste primeiro trimestre, executou algo como 25% mais de volume de obra do que vinha executando nos trimestres anteriores. Isso possibilitou este reconhecimento, mas quero dizer que isso não é uma novidade por si só. Vocês devem lembrar que no quarto trimestre mencionamos a quantidade de insumos comprados antecipadamente, estocados pela companhia, em adiantamento de fornecedores, que chegaram a atingir quase 100 milhões de reais, e chega um momento em que isso começa a ser aplicado, isso começa a ser reconhecido na nossa contabilidade. Este foi um destes momentos. Não obstante a isso, temos também já o reconhecimento do Expression Years Out, que mencionei a vocês. Este reconhecimento já traz também um volume de receita significativo, um empreendimento bem vendido de um VGV também muito expressivo, um VGV de mais de 400 milhões de reais. Isso tudo resulta num lucro bruto para a companhia de 113 milhões de reais, para uma margem bruta de 39,3%. Quero lembrar aos senhores, quando os senhores observam essa oscilação de aproximadamente 4 a 5 pontos percentuais da margem bruta, ela está totalmente conectada com um fator bastante significativo, que é, durante os últimos 6 trimestres, a companhia ter
observado incursão de aumento de insumos da construção bastante acima do INCC. Se pudéssemos falar de uma média do que fizemos ao longo do tempo, esse aumento é superior a 50% do INCC que temos vivido. Isso não dá para dizer que é uma realidade em todos os lugares, mas é a realidade que estamos vivendo aqui na cidade de São Paulo para os empreendimentos que temos lançado. Não obstante a isso, também já consta aqui todo e qualquer impacto vinculado a este relançamento do próprio Zenfinity. Trazido tudo isso, fechamos ainda numa margem bastante saudável para o momento de pressão de custos que vivemos, muito próxima a 40%. Despesas comerciais, percebam os senhores que ela vem em linha com os demais trimestres, o que significa aproximadamente 4% a despesa de publicidade stand em relação a vendas brutas, aqui bastante diluído em função das vendas, do volume de vendas brutas que tivemos, fechando então aproximadamente 22 milhões de reais, o que comparativamente em relação aos trimestres do ano de 2021 é a média do que gastamos. Já nas despesas administrativas, observem que o volume maior de receita nos ajuda a ter um volume maior de diluição dessas despesas. As despesas não tiveram um incremento significativo na média também, né? Observem os senhores que segundo, terceiro e quarto trimestre tivemos alguma coisa entre 28 milhões e 30 milhões, o primeiro trimestre desse ano está em torno de 29 milhões. Quando eu observo incremento de valores, principalmente de pessoal, que é a grande conta da despesa administrativa, ele está em linha ou abaixo do IPCA de 12 meses. Senhores, página 9, próximo slide, o slide do resultado financeiro da companhia, no gráfico de cima e da esquerda, atingindo 41 milhões de reais. Aqui, sem dúvida nenhuma, o destaque continua a ser a nossa carteira de recebíveis, embora menor, na média do que no ano passado. Vamos comentar um pouco isso à frente. A verdade é que, em relação ao quarto trimestre, o que houve é a presença de um IGP na média maior. O IGP que configurou o quarto trimestre de 2021 foi da ordem no trimestre de 0,7, 0,6 a 0,7. Já o IGP inserido nessa carteira do primeiro trimestre, ele é entre 2% e 2,5%. Então, 2/3 desse resultado vem da remuneração da nossa carteira, 1/3 vem da remuneração do nosso caixa, um caixa que, na média, foi superior a 800 milhões de reais durante esse período. Parte dele remunerado a 100% do CDI ou mais, mas dentro da EZTEC S.A., e parte dele remunerado dentro das nossas SPS, onde o custo tributário é um pouco mais alto. No gráfico da direita, acima também, a equivalência patrimonial. Essa tem sido uma linha de bons resultados nos últimos trimestres, vinculado ao fato que temos 3 obras, e 3 obras indo bem do ponto de vista de execução, ou seja, execução no prazo, mas também indo muito bem sobre o aspecto da execução no custo programado. São elas Reserva JB, na cidade de Osasco, um empreendimento de mais de 700 unidades, um VGV bastante representativo, onde a EZTEC detém 76% desse negócio. O empreendimento Pingo Guarulhos, empreendimento no caso a verde e amarela, de mais de 1.400 unidades, cujo orçamento também está em linha com o programado, onde as primeiras fases de entrega começam ainda esse ano, no segundo semestre de 2022. E o terceiro empreendimento, o Signature by Hort, empreendimento de alta renda, na região da Aclimação, muito bem vendido, e também com uma execução mais inicial, mas também bastante em linha com aquilo que foi programado e que foi contabilizado. Resultado de 21 milhões as obras de equivalência patrimonial, oferecendo para a companhia nesse trimestre. Lucro líquido, então, é um lucro líquido que bate nos 105 milhões de reais, uma margem líquida de 36%. 36%, ou seja, significa que conseguimos, através do resultado financeiro e da equivalência patrimonial, praticamente eliminar os efeitos da despesa comercial e administrativa, deixando a margem líquida muito próxima da margem bruta da companhia. E também, mais de 60% desse resultado é resultado fruto da atividade operacional da companhia.
Finalmente, a margem a apropriar, ainda num patamar bastante saudável, de 40%. A redução ela tem muito a ver com vendas de empreendimentos mais recentemente lançados. Esses empreendimentos mais recentemente lançados, eles puxam um pouco a margem em detrimento aos empreendimentos lançados em 2009 e 2020. É uma tendência natural, dada essa pressão de custos que temos vivido no momento, ou nos últimos, pelo menos, 18 meses. Senhores, página 10, alienação fiduciária. Aqui sim tem uma síntese da nossa carteira de alienação. Ela termina o primeiro trimestre muito em linha do que começou o primeiro trimestre, com 382 milhões de reais e pouco mais de 1.000 unidades financiadas pela companhia. Nível de retomada está absolutamente em linha com o que foi o total do ano passado. Então, nós estamos falando de 11 unidades, comparativamente às 40 unidades no total do ano retomadas em 2021, significando aqui, nos 382 milhões, os 2/3 de resultado financeiro que mencionei no slide anterior. No próximo slide, o slide da página 11, vale aqui fazer uma menção, senhores, ao patrimônio líquido da companhia, que atinge mais de 440 milhões de reais agora, neste primeiro trimestre, adicionando o resultado líquido de 105 milhões. E aqui o destaque para o fato de que, não obstante a termos este patrimônio, executamos recompra de ações. Portanto, a nossa base de ações, que foi de 227 milhões, nesse momento já está abaixo de 221 milhões de ações, levando o valor patrimonial da ação a 19,85, o que significa que nós estamos hoje precificados, o nosso market cap tem sido da ordem de 0,8 ou às vezes abaixo de 0,8 em relação ao valor patrimonial da ação, comparado ao fato de que, do ponto de vista de ativos e passivos, a nossa composição é bastante diferente do que a média do setor para estarmos precificados nessa mesma proporção. Observem só, do ponto de vista de ativos, em termos de caixa, nós temos praticamente 20% do nosso patrimônio líquido em caixa. Nós temos mais recebíveis performados, com alienação fiduciária ou em fase de repasse, que se transformarão em caixa muito rapidamente, 532 milhões de reais. Nós temos o estoque da companhia, aquele estoque que eu mencionei para vocês, de aproximadamente 400 unidades, aquele estoque ao valor contábil de 255 milhões, uma margem bruta de mais de 50%, podendo provocar em mais de 250 milhões de resultado na companhia à medida que eles vão sendo vendidos. O Land Bank, de 1,1 a 1,2 bilhão de reais de custo para o Land Bank de 11 bilhões de reais, ou seja, uma relação de custo sobre o Land Bank da ordem de 10% a 11%. E, por último, o estoque em construção da companhia. Quando eu olho o estoque em construção, aproximadamente 1 bilhão de reais, um dos destaques é o Ster Towers. Ster Towers hoje, que já está desta forma observada na foto que o Pedro coloca no nosso release. Estrutura plenamente em execução, uma quantidade de insumos para serem usados bastante significativo já adquiridos, de forma a garantir preço, a garantir que a construção não desvie tanto dos custos imaginados. Então, nós estamos falando de uma obra que já atingiu aproximadamente 25% de execução. Isso se encontra no nosso estoque em construção. Então, quando nós observamos a formação do patrimônio da companhia, é uma formação absolutamente saudável, principalmente em ativos, considerando que os passivos são praticamente inexistentes. Um pouco de terrenos a pagar, uma parcela insignificante de financiamento à construção e, por último, um valor de adiantamento de clientes, que é a antecipação que clientes nos fizeram, que, por sua vez, já está no caixa da companhia. Então, uma composição extremamente saudável de balanço para a companhia, para estarmos precificados a 80% do nosso patrimônio. Vou fechar aqui apenas falando de eventos subsequentes na página 12, antes de passar a palavra a nossos controladores e abrir para perguntas e respostas dos senhores.
Como eventos subsequentes, fizemos basicamente 3 coisas. 2 delas aprovadas na nossa reunião de conselho de administração do dia de ontem. A primeira, importante menção a respeito de dividendos, né? Entendemos que a companhia passa por um momento extremamente saudável, onde, dado o cenário econômico de impossibilidade de aceleração do volume de lançamentos ou necessidade de aquisição de novos investimentos ou terrenos, a companhia tem a disponibilidade de caixa para fazer a antecipação de pagamentos em relação aos resultados que ela vai auferindo ao longo dos trimestres. Contabilmente, não é exatamente assim que nós vamos fazer, mas a conta que nós fizemos é exatamente essa. Os senhores estão observando aí um dividendo a ser pago, que é o equivalente ao dividendo obrigatório do trimestre. Portanto, em relação aos nossos 105 milhões de resultado auferido, nós temos aproximadamente 25 milhões de dividendos que serão pagos, já agora no final do mês de maio, referente ao valor deste resultado auferido no primeiro tri. Então, a data de pagamento será no dia 31 de maio, e com isso, nós iniciamos esse processo. Esse processo está sendo, vamos dizer, amadurecido dentro da companhia para que ele ocorra durante os trimestres de 2022. Então, dividendos. O dividendo de 2021 já foi pago integralmente em março, e em 2022 iniciamos este pagamento de dividendos trimestral. O segundo item extremamente importante é o item do nosso programa de recompra de ações. Até o momento, nós já fizemos aproximadamente 6 milhões de ações adquiridas pela tesouraria, já subimos o cancelamento dessas 6 milhões de ações e, pelas regras, ao cancelar essas 6 milhões de ações, já temos o direito de voltar à recompra com um volume total de 9.472.000 ações que estarão liberadas pela companhia para serem recompradas nos próximos dias ou nas próximas semanas, durante esse período de 6 meses. Mais um fator para beneficiar a todos os acionistas da companhia. Então, aqui falamos de dividendos, aqui falamos de recompra de ações. Por último, a emissão de debêntures. A companhia fez uma opção, ela tinha esta opção desde o ano passado, de maneira informal, junto a uma instituição financeira, onde ela entende que o cenário em que ela está vivendo hoje é um cenário absolutamente novo. A conjunção de todos os fatores ocorridos no Brasil e no mundo nos últimos anos é completamente distinta do que a companhia passou nos seus anos de vida. Nós temos um cenário em que se encontra uma pandemia e efeitos posteriores dessa pandemia. Nós temos um cenário em que há uma guerra e efeitos posteriores dessa guerra. Nós estamos vivendo determinados efeitos vinculados à inflação. Nós estamos vivendo efeitos vinculados a determinada escassez. Nós temos um efeito de alta de juros. Então, a companhia fez uma opção e que entende que é uma opção simples e objetiva de garantir mais caixa disponível para qualquer necessidade dentro deste período. Com isso, este reforço de caixa foi negociado com o Itaú. Subimos a nossa escritura na última sexta-feira e liquidamos essa debênture no dia de ontem, no dia 12 de maio de 2022. Liquidamos esse valor de 300 milhões de reais, já está na conta da companhia, tranquilizando assim a companhia, seus acionistas controladores e seus acionistas, que todo esse cenário que nós estamos vivendo passe absolutamente desapercebido ou com tranquilidade na administração de uma companhia deste porte, que sempre primou pela solidez e pela tranquilidade em relação à sua administração de caixa. Dito tudo isso, passo apenas a palavra ao nosso vice-presidente, ao nosso presidente do conselho e vice-presidente da companhia, para suas palavras antes da perguntas e respostas dos nossos investidores. Por favor, Flávio. Bom, primeiramente, queria dar um bom dia a todos presentes nessa nossa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2022. Dizer que a companhia está muito
muito tranquila a respeito da sua capacidade de enfrentar os cenários cada vez mais complexos que vêm pela frente. Então tivemos por uma opção de conservadorismo, algumas medidas para mitigar eventuais riscos que possam acontecer ou não. Então, desde medidas de reprogramar o lançamento do EZ Infinity, como também pegar essa debênture de 300 milhões, que é simplesmente uma debênture que vai ficar no caixa para não ser usada, só numa situação de extremo, de uma necessidade que nós não enxergamos no futuro, mas que em função de estarmos vivendo um momento que a gente não estava acostumado, nunca teve acostumado, inclusive está aqui o nosso vice-presidente do Conselho, Samir El-Tayar. O Samir já tem 80 anos e também não viveu um momento como esse. O meu pai, que infelizmente faleceu no final do ano passado, esse momento ele viveu só quando viveu a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma coisa que nós estamos aqui fazendo por precaução, com um custo muito baixo e para não ser usado só numa necessidade extrema. É isso que é importante. Estamos muito tranquilos com a nossa governança, com tudo que nós vamos enfrentar pela frente e vamos dar sequência agora à apresentação de resultados. É isso. Muito obrigado. Viu? Bem, obrigado, senhores. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejem se manifestar, solicitamos que seja utilizada a funcionalidade disponível no Zoom, chamada Raise a Hand. Na medida em que o tempo permitir, atenderemos também as perguntas que chegarem via chat. Caso não seja possível respondê-los dentro do tempo previsto, solicitamos que encaminhe a pergunta com o contato de e-mail para o RI da EZTEC. Dessa forma, nosso time vai conseguir entrar em contato e respondê-lo após a conferência. A nossa primeira pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco. Por favor, senhor Bruno, pode seguir. Oi, senhores, bom dia. Bom dia. Bom dia. Silvio, Flávio, obrigado Pedro, obrigado pela apresentação. Duas perguntas aqui. O Emílio, você apresentou aí o pipeline de lançamentos que vocês estão com visibilidade, né? Unique Green, Hub Brooklyn e o Hall. Eu queria ouvir um pouco mais sobre o que está fora desse pipe, principalmente de projetos grandes, né? A gente tem aqui a segunda fase de Unique Green, 383 milhões de VGV, mas vocês têm aí alguma concentração do Land Bank em projetos de mais de 500 milhões, né? Que são projetos que requerem aí uma mobilização um pouco maior, então provavelmente não é uma decisão que você toma de hoje para amanhã de lançar, né? Então, nesses projetos grandes, como é que está o ambiente para lançamento? O que vocês podem falar sobre isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda mais direta, um update do orçamento de custo do Stair Towers, e também se tem algum update aí sobre as negociações no ambiente atual. É isso. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, é sempre um prazer falar com você, viu? Bruno, é assim, nós temos uma situação, agora no ano de 2022, eu mencionei que nós não vivemos uma conformação de tantas questões de fora para dentro afetando o nosso setor, né? Nos assusta bastante o incremento de custo de construção. A gente está acompanhando também a divulgação do resultado dos demais, a gente percebe as variações, a gente percebe cada um fazendo no seu time, mas assim é incrível. O Marcelo, por exemplo, ele tem uma dinâmica que ele está vivendo dentro da engenharia de incremento de custo, que nada eu olho as planilhas dele, nada é 5%, 2%, 3%, tudo é 2 dígitos, né? Alguns 40%, alguns 30%, alguns 20%. Essa é uma dinâmica perversa quando a gente pensa em lançamentos. Simplesmente porque não há o que você fazer para assumir este novo custo de construção e fechar a conta num novo preço de venda
que sobe 2 dígitos também, né? Porque, ao mesmo tempo, sobe uma inflação, a inflação afeta o INCC que o cliente paga na parcela e afeta a taxa de juros que ele vai pagar no financiamento. Então, assim, nós estamos inquietos durante o ano de 2022. Estamos inquietos a ponto de dizer assim, esses 3 lançamentos que você viu, que é o Hub, o Halt e o Unique Green, são lançamentos que nós temos segurança. Assim, foi pensado pela companhia, do ponto de vista de orçamento e de VGV, a segurança. Nós temos mais uma série de projetos aprovados. Para cada um deles, a segurança não foi adquirida ainda. Então, assim, o nosso ano de 2022, ele ainda é obscuro a respeito do segundo semestre. O nosso primeiro semestre está dado, é o que você está vendo. O segundo, ainda mais com eleições e com toda a diversidade de questões que está na mesa, para nós é uma incógnita. Mas nós estamos com os terrenos aprovados, com os orçamentos realizados, com plantões, muitos deles planejados, alguns para executar, outros executados. Então, aquilo que precisar decidir e fazer, nós conseguiremos fazer esse ano. Mas a decisão não foi tomada. Marcos. Bruno, eu queria ir na linha do que você falou dos projetos grandes que vêm pela frente. Você vê que já foi feito um grande lançamento aqui na Vila Clementino, de mais de 400 milhões, vendido por volta da metade. A gente tem um plano de como fazer a venda desses grandes projetos, que são a maioria aqui dentro da EZTEC. A gente está primando por fazer grandes lançamentos com uma sensação de escassez, que é uma forma da gente fazer a venda. Nós temos um time muito grande de venda. Faz 3 dias atrás, nós fizemos uma convenção do novo lançamento aqui na Chácara Santo Antônio, e nós levamos mais de 500, 600 corretores no local. Nós fizemos o nosso treinamento, nós estamos preparados e nós temos que ir levando esses grandes lançamentos um por vez. Aqui nesse ano, nós já temos aqui esse da Chácara, já foi o da Vila Clementino, vem o Exalted Expression. O Exalted Expression já foi, agora vem o Hub e o Halt. E depois nós temos mais um desafio que está bem estruturado aqui na Rodovia dos Bandeirantes, no Unique Green. E para o segundo semestre, provavelmente a gente deve voltar com o lançamento do Infinity. A grande novidade dentro disso é que nós temos 2 centrais de vendas. Uma central de venda na 23 de maio, uma central de venda na Rock Petrone, que ajuda a permanecer o nosso showroom de vendas e continuar vendendo a todo tempo todo o nosso estoque. E, com relação aos outros, a aprovação está correndo, nós vamos ter eles aprovados e o planejamento, uma vez que o mercado diga que ele absorve, nós podemos sair com vários outros aí que vocês têm aí no nosso landbank. O Esther Towers, Marcelo. Bruno, bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o Esther Towers, assim, sobre os custos, que nem o Emílio já mencionou, ele está realmente, grande parte já comprada, então, quer dizer, tem o preço travado, tentando segurar ao máximo o custo do empreendimento, e isso vem acontecendo. É lógico que tem ainda um período grande até o término da obra, que a gente vai mensurar esse período de acordo com o mercado também. Então, a obra vai andar de acordo com o nosso desejo, né? E para colaborar com o que o Marcos falou, a EZTEC, como vocês sabem, é especialista em grandes projetos, né? E estamos lançando agora mais um grande projeto de 400 milhões, que é o Hub e o Halt. A perspectiva é muito boa. O Unique Green também vai vir, e a gente já sabe que também a perspectiva é muito boa, e a gente vai esperar o resultado desse empreendimento para dar o próximo passo. Que nem o Emílio falou, a diversidade é muito grande, o mercado, a gente não sabe como vai continuar reagindo, então, passo a passo, e com a segurança sempre que a EZTEC teve, a gente vai conseguir desempenhar o melhor possível a companhia.
É isso. Bruno, para fechar só a resposta do Esther, eu sempre brinco, tudo está à venda, Bruno, tudo está à venda. Por isso que o Marcelo mencionou, nós temos um cronograma que ele vai de acordo com essa necessidade. Nós estamos com muitos dos preços de custos travados, a gente sempre está conversando a respeito de possíveis negociações, mas não tem nada exatamente fechado, não tem nada exatamente no radar agora, simplesmente conversas, Bruno. Tá? Respondemos sua pergunta? Tá bom. Só tem... vocês estão falando algum número só desse orçamento? De quanto que está? Que era... Bruno, não. Claro, Bruno, para você ter uma ideia só, quando a gente falava lá do EZ Towers, nós falávamos em R$ 4.500 o metro quadrado, né? Foi mais ou menos isso que custou. Hoje nós estamos falando em quase 100% disso. Mais ou menos isso. Tudo depende exatamente de como nós vamos querer acabar, mas é um custo nessa magnitude, dessa ordem. Na verdade, em torno de 8 mil, Emílio. 8 mil. Ele já pôs um pouquinho de margem de segurança e botou mais 10. Esse engenheiro não, isso é um pouco menos. Tá certo. Obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado. Bem, muito obrigado, Bruno. A nossa próxima pergunta agora vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG. Senhor Gustavo, você pode desmutar o seu microfone. Pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta aqui, que até pegando esse gancho desse comentário de vocês sobre essa preocupação um pouco maior, né, com o mercado, mais entender do ponto de vista aí de demanda e de preço de imóveis, o que vocês estão enxergando, né? Porque olhando talvez assim a performance de venda de vocês, né, tanto dos lançamentos de primeiro tri quanto a venda de estoque pronto, ela foi boa, né? Assim, então eu queria entender um pouco mais se de fato essa cautela de vocês, talvez em lançar um pouco mais, ela vem por preço mesmo, assim, por talvez receio do produto não pegar o preço e a margem que vocês querem. E aí entender um pouquinho justamente nessa questão do que talvez seria a margem desses novos projetos, né? Talvez essa safra de junho que vocês vão lançar e os projetos que vocês já têm aí meio que aprovados aí no pipeline, se a margem dela, ela talvez destoa muito do histórico de vocês ou se vocês ainda têm conseguido, vamos dizer assim, manter uma margem razoável nos projetos. Obrigado. E depois o Emílio emenda aqui. É o seguinte, olha, nós aqui temos como drive principal dos nossos lançamentos agora é o volume de estoque que a gente tem. Então, enquanto a gente vender num determinado volume, a gente vai continuar lançando. Então, lançamos 400 milhões, vendemos 350, lança mais 400. É essa a dinâmica que nós nos colocamos, tá? Aí, o que acontece? A gente tem, na dinâmica do preço, o preço ainda não está refletido dentro das nossas margens históricas. Ele está, como a gente tem uma margem maior, ele está com um preço um pouco abaixo das margens que a gente gostava de ter, acima de 40%. E a gente acredita que leva um tempo para as pessoas assimilarem os novos níveis de preço. Nós temos visto, por exemplo, no entorno lá da Chácara Santo Antônio, mesmo no projeto Parque da Cidade, no projeto que nós lançamos no Air Brooklyn, os preços vão subindo aos poucos. Então, quando o Marcelo falou da gente fazer o lançamento uma velocidade de venda um pouco menor, é para dar tempo dos compradores assimilarem em todos esses novos preços e todos esses custos que vêm pela frente. Além do que, entendemos que no segundo semestre, mesmo no começo, julho, agosto, esse ambiente político vai estar um pouquinho mais claro. E então a gente também deve dar uma segurança adicional. Compartilhamos de você, Gustavo, da preocupação se o cliente tem capacidade de absorver tudo que vai ser preciso repassar nos preços. Então, o que nós fazemos é procurar não ter uma velocidade enorme de lançamentos,
por conta de dar esse time, tanto de mais clareza do que vem pela frente, quanto você ter um preço mais adequado para a tua mercadoria. Mais ou menos isso. Aqui, agora, sei lá, o Emílio e o Marcos, se quiserem complementar. Claro. E, Gustavo, acho que é importante mencionar aqui a seguinte questão. Historicamente, sempre foi muito mais importante na conquista da margem a compra do terreno do que o custo de construção. O custo de construção sempre esteve em patamares em que você conseguia trabalhar ao longo do tempo o empreendimento para dar uma margem superior. Então, o terreno precisava ser extremamente bem comprado e bem trabalhado para a gente chegar nas margens que a gente chegou historicamente. Esse não é o caso nesse momento. Os terrenos estão super bem comprados, de fato. Mas o custo de construção ele se incrementou em alguns empreendimentos da ordem de 70%, 80%. Então, só para você ter uma ideia, hoje você pensa num lançamento em Osasco, onde você fazer um custo de construção da ordem de R$3.000 por metro quadrado, o custo de construção hoje está muito mais próximo dos R$4.500 a R$5.000 o metro quadrado. Então, isso já te leva a uma situação de venda que se aproxima dos 2 dígitos. É isso que o Flávio menciona, é dar o tempo ao tempo aqui. Então, a construção de margem na EZTEC, ela sempre foi uma construção ao longo do tempo de venda desse negócio. Se você olhar historicamente, a EZTEC nunca foi uma empresa que gostou de vender rapidamente seus empreendimentos, justamente para ganhar margem. Se eu olhar o exemplo do Parque da Cidade, o Parque da Cidade começou a ser vendido por R$11.000 o metro, R$10.000 o metro, né? Hoje ele está sendo vendido por R$20.000 o metro quadrado. Se eu olhar o caso do Air Brooklyn, na Avenida Santo Amaro, também R$10.000 o metro quadrado na partida, com R$15.000 o metro quadrado hoje. A dinâmica de vendas, à medida que ela acontece de maneira correta, ou seja, eu tenho um sucesso de vendas no começo, eu travo um pouco de vendas, e aí vou soltando isso pouco a pouco ao longo da construção, me leva a um incremento médio desta margem ao longo do tempo. Isso, claramente, você vai ver acontecendo com o Expression e o Exalt que nós saímos na Vila Clementino, é o que nós queremos fazer no Unique Green, já estamos conseguindo no Unique Green na primeira fase, e no Hub e no Halt agora nesse novo lançamento. Para os próximos, há coisas que nós temos alguma certeza, né? O EZ Infinity é uma questão de saber qual é a velocidade de vendas, mas ele é um projeto de margem superior. Empreendimento que nós vamos lançar na República do Líbano, esquina com a Avenida dos Arapanés, é um empreendimento de margem superior. São casos clássicos em que na partida a gente consegue isso. E tem outros que nós vamos conseguir através dessa estratégia. Mas por isso, é um passo a passo, redução de estoque e colocando novos produtos para serem lançados na frente. Tá bom? Respondemos a sua pergunta, Gustavo? Tá ótimo, gente. Tá respondido sim. Obrigado, bom dia. Eu que agradeço, Gustavo. Bom dia para você. Muito obrigado, Gustavo. Agora passaremos à próxima pergunta, que vem do senhor Igor Altero, da XP Investimentos. Igor, você pode prosseguir, por favor? Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Consegue me ouvir? Conseguimos sim, Igor. Muito bom dia. Prazer falar com você. Imagina. Obrigado pela apresentação aí, bem completa. 2 perguntas aqui do meu lado, né? A primeira é como vocês estão vendo a rentabilidade do Fit Casa, né? A gente tem visto aí as empresas de baixa renda sofrendo bastante com essa dinâmica de pressão de custos, né? Então tem afetado margem. Eu queria entender como é que vocês estão vendo aí, né? E a questão de affordability, né? Se dá para continuar repassando o preço aqui, se tem visto uma revisão de orçamento um pouco maior nesse segmento específico. Esse é o primeiro ponto que eu queria tocar. E o segundo ponto é como vocês estão enxergando a estrutura de capital aí mais adequada para a companhia, né, em termos de tamanho de book e ROE, uma vez que talvez você tenha um ritmo de lançamento, um tamanho de operação menor que o esperado. São esses 2 pontos. Tá bom, eu começo. Tudo bem? Então, vamos lá, Igor, vamos começar no Fit Casa. No Fit Casa, a gente demonstrou bem no ano de 2021 a qualidade dos resultados que a gente estava tendo nos imóveis em construção. E ali, em específico, no Fit Casa Brás, no Fit Casa Rio Bonito, margem bruta muito próximo de 50%,
e nós entregamos esses 2 projetos, né? À medida que nós entregamos esses 2, agora nós temos o próximo para entregar, Casa Ipiranga. O Ipiranga está no ritmo de construção para ser entregue na data e num ritmo de reconhecimento de custos na contabilidade absolutamente em linha com o que foi planejado, até, na prática, oferecendo alguma perspectiva de economia, especificamente de Casa Ipiranga. E depois nós temos os empreendimentos de Guarulhos e de Osasco. Guarulhos, por exemplo, é o maior que nós temos hoje em andamento, 1.400 unidades em execução. Nós já estamos com obras muito avançadas. As primeiras 2 fases entregamos no segundo semestre desse ano, as segundas 2 fases entregamos no primeiro semestre do ano que vem. Esses orçamentos, assim, com descolamento da ordem de 2% a 3% no máximo. Então, eles não parecem estar vivendo generalizadamente o que estamos observando. Então, o FIT Casa está seguro. Estes FIT Casa que fizemos, que vendemos, que estamos muito bem repassados, parecem estar bastante seguros de todos os resultados reconhecidos até esse momento. Só que, dito isso, nós não estamos dizendo a você que nós vamos lançar outros, né? Lançar outros, para nós, significa ter um pouco mais de segurança com um custo de construção novo, que eu estou entrando agora, estou comprando agora, então agora eu não me beneficio mais de todo o material que eu já comprei, né? E é isso. Quando o Marcelo fala que concreto sobe 46%, isso é determinante no FIT Casa. Quando eu olho que instalações sobe 50%, isso é determinante no FIT Casa. Então, não é nossa intenção um lançamento no programa Casa Verde e Amarela, a não ser alguma outra fase que já estava planejada. Mas novos produtos para esse ano não estão pensados. No FIT Casa, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não, e eu, para colaborar com o Emílio, ainda quando é Minha Casa Minha Vida, não tem incremento de INCC no custo da obra, né, Emílio? Então, na nossa receita. Na nossa receita. Então, é um agravante ainda. Então, realmente, os que a gente fez deu muito certo, mas a gente acha que não é o momento de investir nesse setor, nessa faixa, porque a gente vê muita dificuldade pela frente. O Marcos menciona aqui os parceiros estratégicos, tem sido uma estratégia vencedora da companhia, tem dado muito certo. E quero lembrar que no banco de terrenos da EZTEC, aquilo que está escrito de casa, na EZTEC uma coisa que é certa é que tudo está em mutação a todo tempo. Então, um terreno que é FIT Casa hoje, para nós, pode ser tranquilamente um empreendimento de média renda amanhã, atingindo um outro público, um outro valor, um valor mais próximo de R$300 mil a unidade, sem problema nenhum. Nós vamos fazer aquilo que dá mais lucro, mais resultado e mais segurança para a companhia a todo momento. Indo para a sua próxima pergunta, Igor, que é a pergunta da estrutura de capital, veja só, Igor, a EZTEC é uma empresa que sempre trabalhou de uma forma vinculada a ter tranquilidade para toda a sua área operacional. Então, quando eu olho, por exemplo, para o Marcelo dentro das obras, as obras elas podem fazer o planejamento que elas quiserem, do ponto de vista de aquisição de insumos, de velocidade de obra. O importante é atingir o prazo e, na verdade, atingir o prazo com a qualidade correta. Isso significa, então, que ter o dinheiro é algo significativo para nós. Então, essa é a primeira coisa, esse é o motivo pelo qual o Flávio já mencionou, a segurança na emissão das debêntures, para nós era fundamental. Agora, outra questão completamente distinta é em relação ao fato de que a companhia investe nos seus terrenos. É uma estratégia da companhia onde parte do resultado de cada empreendimento é a valorização dos seus terrenos. Por isso, os terrenos são comprados em dinheiro e pagos. Imaginem vocês que nós temos R$1.156 bilhões de custo de terrenos comprados em 2015, 2016, 2017, 2019. Quando eu olho para esse banco de terrenos, eu olho alguma coisa que já subiu o preço de lançamento 50%. Então, isso significa que se eu for atrás de comprar este terreno de novo, né, o preço desse terreno estará muito superior àquilo que eu paguei. Então, só neste land bank, eu tenho uma valorização que ela é significativa. Isso é parte do negócio EZTEC. Agora, é óbvio que a gente enxerga que momentos como esse
é momento que a gente tem para fazer um bom negócio na nossa estrutura de capital. A recompra de ações que está sendo conduzida aqui é um desses fatores. Já foram 6 milhões de ações, isso significa 130 milhões de reais já de recompra executada, e nós aprovamos mais 9 milhões. 9 milhões no preço atual é mais de 150 milhões de reais que nós podemos usar nessa eventual redução de capital. O pagamento antecipado de dividendos é também uma intenção em relação a isso. Então, sim, nós estamos pensando em dar lucro, nós estamos pensando em dar lucro financeiro com os nossos clientes, com a nossa carteira de recebíveis, nós estamos pensando em otimizar a nossa estrutura de capital, olhando para o cenário Brasil. O cenário Brasil nunca é simples, né? Ele é adverso sob certos aspectos, uma taxa de juros muito alta, então nós vamos primar pela segurança da companhia, dando resultado. Igor, respondemos sua pergunta? Tá ótimo, Emílio. Obrigado, viu? Obrigado, senhores. Obrigado a você, Igor. Um prazer. Obrigado, Igor, pela pergunta. Agora, a nossa próxima pergunta ela vem do Pedro Rajnal, do Credit Suisse. Por favor, senhor Pedro, você pode prosseguir? Oi, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Do meu lado aqui são duas também. A primeira delas, eu queria entender um pouco melhor, assim, onde vocês estão vendo o maior risco em relação aos custos. Então, quais que seriam as principais fontes de pressão? Porque, por um lado, a gente vê que, assim, os maiores aumentos recentes estão em concreto e assim, nos materiais básicos, mas na cidade de São Paulo a gente também tem o problema em relação à mão de obra também. Então, entender um pouco melhor se está mais na parte de acabamento ou mesmo na estrutura. E a segunda pergunta, até pegando um gancho na pergunta do Cambaúva, eu acho que há um tempo atrás vocês haviam comentado já que vocês tentariam encontrar um balanço entre a margem bruta e a velocidade de vendas e que, assim, se necessário, a margem poderia cair um pouco para que vocês fizessem uma manutenção da velocidade de vendas. Então, o que eu queria entender é, esse patamar que a margem está hoje em dia de 39% é um patamar que a companhia se sente confortável, ou então poderia cair um pouco mais para que vocês talvez acelerassem ou mantivessem a velocidade de vendas. Do meu lado era isso. Eu falo sobre aqui aonde a gente acha que é o risco ou os aumentos maiores que estão vindo de custo de obra, e é da indústria, viu? Quem está falando? Pedro, quem é a indústria? A indústria, eu acho que eles aprenderam a ganhar dinheiro, então eles diminuem a oferta, pressionam a gente e a gente acaba tendo que aceitar os preços. Então, e a mão de obra parou de subir, e eu acho que agora a tendência é estabilizar, porque o número de obras eles não estão aumentando, então a tendência é até estabilizar e talvez um pouquinho mais para frente cair. Agora eu acho que cabe a nós, o setor aqui, fazer uma reunião entre nós e ver se consegue pressionar a indústria de alguma forma para eles diminuírem as margens. Marcelo, uma hora os players vão aparecer, outros players que vão ver essa margem e aí cria mercado para novos entrantes na indústria ou em outros segmentos. O mercado está fora do equilíbrio normal do que sempre foi. Isso, que nós estamos vivendo. Agora, até quando, e Pedro, a gente não sabe. Isso aqui é mundial, né? Então, mundialmente está tendo essa inflação, né? E mundialmente, a indústria, se você pegar as margens das indústrias, aumentou muito mundialmente. Então, vai ser uma nova adaptação e um ajuste que vai ser paulatino aí. Só para pegar o gancho no que falaram aqui a respeito de custo de construção, assim, a gente tem que tomar o seguinte: mesmo antes da pandemia, a gente já tinha uma pressão de custo pela economia verde, né? Então, você tinha desligando siderúrgica na China e aumentando a produção de carros elétricos que demandam determinados produtos que a cadeia de produção não era capaz de fazer. E o que aconteceu? Com a pandemia, as cadeias foram descontinuadas no mundo todo, e com a guerra, aí já não sumiu o chip. Então, tem justificativa de todo lado. Vai sim levar ao primeiro, tem custos que eu acho que não vão voltar, porque vão ficar em outro patamar.
situações que a gente vai ter que conviver. Tem outros que vão se readequar, mas não é no curto prazo. É uma readequação que eu falo para você que vai levar 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Então, por conta disso tudo, e a gente não conseguir desenhar um cenário, então a gente chama o economista, ele mostra para frente, o que ele fala, a gente testa e dá assim, 2% diferente. Quer dizer, então, a inflação que ele falou era uma, dá 2% a mais. Então, não dá. A gente está sem tanto, como é que eu vou falar? Equipamento para conseguir voar num céu muito fechado, então a gente está com essa. A gente tomou essas medidas para tomar segurança. Outra coisa, quando você fala de margem bruta, sim, a margem bruta ela pode cair um pouquinho, porque nós temos uma margem bruta adequada. E a gente tem que balançar a margem bruta, a nossa velocidade de vendas com o nosso G&A, que a gente formou a equipe, não vai desmontar a equipe, então a gente tem que estar vendendo, tem equipe de venda, tem toda uma dinâmica, que por isso que se a gente fizer uma velocidade muito rápida, a gente vai vender barato, tudo bem, aí vai justificar o G&A, a equipe de venda e tudo mais. Se a gente vender um pouco mais devagar, repor o estoque, sim, a margem vai cair, porque o preço ainda não está num patamar confortável para nós, mas se alimenta a estrutura administrativa, a estrutura de venda e tudo que você já montou. Basicamente é isso. Pedro, respondemos sua pergunta? Respondido. Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Pedro. Muito obrigado, Pedro, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta agora vem do senhor Hugo Graça, do CIT. Por favor, Hugo, pode desmutar no seu microfone. Senhores, parabéns pelo resultado, muito bom ver vocês. Fala, Hugo. Eu tenho 2 perguntas. Bom dia. Eu tenho 2 perguntas. A primeira delas sobre governança. Vocês tiveram alguns anúncios de novidades aí a nível até nível de controle, né, com uma mudança do acordo de acionista. Esse acordo de acionista agora parece que deixa de conter a Barolo, que é a holding sobre a qual o Marcos Arzur detém ações sobre a empresa. Eu queria que vocês pudessem dar alguma sinalização do que interpretar isso a nível do controle, mas também a nível do conselho de administração. Vocês fizeram um anúncio da primeira conselheira mulher, a doutora Maria do Céu, Se pudessem fazer uma apresentação de quem ela é e do que ela traz aí para a evolução dessa gestão da EZTEC. Então, esse é se você puder responder esse primeiro bloco de perguntas a nível de governança, e depois, mais de passagem, se pudessem falar também de oportunidades de alocação de capital a nível da EZ Inc., talvez no contexto da Operação Urbana Água Espraiada, eventualmente um leilão de CEPAC por acontecer, o que tem de oportunidades aqui para investimento em terrenos, como vocês falavam. Primeira pergunta de governança, depois da Água Espraiada. Tá. Você vai falar da Barolo? Posso começar? Então tá bom. Hugo, em primeiro lugar, muito bom ver você. Bom dia, Hugo. É um prazer enorme aqui, viu? Vamos começar com a questão de governança. Eu acho que a questão de governança ela tá bem maior do que ela já foi dentro da EZTEC. É uma questão de maturidade para a companhia. Nós agora, na Assembleia e na reunião de conselho de abril, fizemos a aprovação de um pacote de documentos de governança que envolve uma série de políticas para a administração, para a companhia como um todo. Não obstante a isso, também convido a todos a olhar o nosso relatório de sustentabilidade, que está no nosso site de RI, é o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, que demonstra um pouco dos nossos colaboradores, da forma EZTEC de ser e de administrar a companhia. Isso é bastante importante. As preocupações que nós já temos aqui com a ESG, formando um comitê onde o nosso presidente do conselho, Flávio, o nosso conselheiro Marcos e também diretor comercial são membros, junto com mais 2 conselheiros independentes da companhia, o Elis Chapur e o Luiz Prete. Então, nós temos um comitê de ESG implantado, nós temos um comitê de ética implantado na companhia, o comitê de auditoria também foi implantado. Então, isso traz para nós
uma outra forma de ver e pensar o negócio e a companhia. Trazer a doutora Maria do Céu para o Conselho de Administração da EZTEC vem justamente dessa nova perspectiva, dessa nova necessidade de diversidade de visão. A doutora Maria do Céu é alguém que já está em contato com a companhia há muitos anos, é alguém com quem a companhia tem muito conforto, é alguém que aconselha a companhia de maneira informal já há muitos anos, fazendo com que muitos dos grandes negócios da companhia passem pelo seu crivo, passem pelos seus olhos. Então, ela entra como uma conselheira, como nós bem reportamos, não é uma conselheira independente, é uma conselheira relacionada, mas a importância dela é o conhecimento que ela tem da forma de ser EZTEC, da imparcialidade que ela tem na tomada de decisão e nos conselhos que ela oferece, e em ser singular em relação à sua atividade, seu conhecimento do mercado imobiliário. Então, a gente enaltece e agradece a aceitação da CEL estar presente no nosso conselho. Eu acho que, falando isso, eu passo para vocês e depois eu entro nas oportunidades da exemplo. Por favor, senhores. E com relação a Barolo, Pedro, que você pergunta, que por acaso ela é minha, é o Hugo. Desculpa, é que... O Pedro está aqui. O Pedro está aqui, tá bom. Hugo, você estava aqui, né? Sabe como é que é? E aí, com relação a isso é que foi uma ideia que eu tive junto com meus irmãos de deixar um pouco de ações livre para pensar no futuro, nada que tenha algum movimento claro, mas simplesmente de deixar uma posição mais fácil caso a gente enxergue que tem algum movimento. É só... Eu quero só complementar o Marcos, viu? O Hugo, nesse aspecto, ele tem a Barolo e a EZ5, são ambas as empresas controladoras da companhia, então o que ele deixou na verdade, 40%, 35% da posição dele de fora, por questões pessoais e por decisões pessoais, mas ele continua controlador da companhia através da EZ5, isso é muito importante mencionar, continua diretor da companhia, também, então, está absolutamente presente e vinculado ao acordo de acionistas. Hugo, tá? Flávio, tinha comentado o ESG e tal. Não, assim, uma coisa que eu acho, a EZTEC atendeu todas as normas que a B3 exigia, então a gente está muito confortável com isso, tá? Na questão do ESG, a gente, nós aqui estamos criando um pouquinho mais, passando a cultura da EZTEC para toda os nossos colaboradores, não é que nós estamos passando, estamos entendendo, marcando essa cultura, e assim, o fundamental na questão de tudo que nós estamos fazendo agora, inclusive do ESG, é a perpetuidade da empresa. Então, é assim, eu vou passar, o Samir, os meus irmãos vão passar, mas a empresa vai continuar. É essa a ideia, e então a gente está muito confiante nisso, isso dá um conforto para nós, ainda mais agora que foi na passagem do meu pai, então a gente já vinha nesse caminho, só que agora a gente quis acelerar de maneira que a gente fique confortável com esse momento que a gente vive. É isso. Eu falo sobre a EZInc, o Hugo. Bom, primeiro que ainda tem muita lenha para queimar, então não estou pensando em passar, mas tudo bem. Hugo, sobre a EZInc, a gente já está alocando capital no Ster Tower, estamos alocando capital também lá no Air Brooklyn, lá o predinho, mais uns 8 a 12 meses, de acordo com a nossa necessidade, vai ficar pronto já. Tudo depende, que nem eu falei, do mercado. Se o mercado melhorar, a gente acelera o investimento, porque terreno a gente tem, projeto a gente tem. A gente está, do mesmo jeito que vocês sabem que a gente está tudo à venda, tem o projeto da Fagundes Filho e o projeto onde era o Dom Cu, Alves Guimarães, desculpa, Fernandes Moreira e Alves Guimarães, aprovado, e estamos oferecendo no mercado. Se aparecer algum interessado, a gente executa e faz. Ou, se o mercado aquecer, a gente faz e aluga. Então, tudo depende do mercado, Hugo. Estamos olhando para tudo. E que nem o Emílio falou, estamos olhando para tudo. E se amanhã também tiver que dispor, que nem o Fit Casa, mudar o produto, também a gente muda o produto
importante é a EZTEC ganhar. Eu acho que esse é o ponto mais importante, Hugo, em relação à tua pergunta de oportunidade. O que a gente vê na EZ Inc. é concretamente uma empresa à disposição da EZTEC, como qualquer coisa aqui dentro. Então, significa que, se nós tivermos terrenos lá, que nós pudermos gerar mais rápido, fazendo alguma mudança para residencial, nós vamos fazer. Então, se nós precisarmos mudar alguma coisa, nós não estamos apegados a isso. Nós vamos fazer aquilo que for melhor para a companhia. Isso sempre foi assim aqui dentro. Agora, do ponto de vista de alocação de capital lá dentro, Hugo, o Stair Towers tem sido determinante para nós. Nós já ultrapassamos os 400 milhões de reais, então praticamente, eu diria 40% a 45% dos ativos da EZ Inc. hoje é o Stair Towers. Então, nós estamos dedicando uma grande quantidade de recursos lá. Só vamos pensar em alguma coisa mais distinta em relação a isso, depois que a gente, de fato, determinar o fim desse projeto ou a venda de uma torre, para aí nós passarmos a investir em novas coisas. Então, para agora, nós temos Stair Towers e temos Air Brooklyn Corporate acontecendo. Hugo, respondendo suas perguntas? Você está no mundo. Pessoal, perfeito, responderam tudo. Agradeço demais aí, de novo, parabéns pela condução da empresa. Obrigado. Obrigado, Hugo. Bom dia. Abraço. Muito bom ver você. Bem, agora a nossa última pergunta vem do senhor André Bahia, da construtora Estrela. Por favor, André. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia. Tudo. Parabéns aí ao nosso mestre Fulgaza e os gurus azul, né? Não só pelo bom senso, mas por estar decidindo num momento tão difícil, em cima de fatos e dados. É por isso que a EZTEC tem tanto sucesso há tanto tempo. Minha pergunta ela vai em cima de 2 pontos. Vou falar aqui muito mais como empreendedor também da construção civil, que está tentando aprender a navegar nessas águas caudalosas dos nossos dias. A primeira pergunta, então, é a seguinte. A gente aqui na nossa empresa, que é uma construtora também, aqui no Piauí, a gente tem como meta 10% da nossa receita líquida ser oriundo de renda passiva, de aluguéis. Por que a gente pensa assim? Porque nosso setor é ultracíclico e, às vezes, você precisa enxugar quadro, né? Diminuir pessoas porque não faz sentido ter obras ou porque não estamos conseguindo empreender. E aí, como você tem a receita passiva, ela segura a sua estrutura fixa, né? O seu custo fixo. Então, quando as obras retornam, esses aluguéis passam a ser dividendos para os sócios. Tá? A gente criou essa estratégia meio que empírica, mas tem ajudado muito. Nossa empresa já tem 37 anos de idade, ajuda demais. Além de ser caixa líquido, como a EZTEC, e a gente se espelha muito na EZTEC, para ir remando. Minha pergunta dentro desse diapasão é a seguinte: quanto é que a EZTEC está recebendo de renda passiva com o Atacadão, com o Ezemarc, com o NEL, parece que é o nome do outro empreendimento, etc. O que é que a EZTEC tem hoje de renda passiva por mês, né? Para a gente entender isso a nível de contabilidade. A nível contábil, o que é que a EZTEC recebe de renda passiva por aluguéis por mês? E a segunda pergunta vai sobre o EZ Infinity, né? Foi tão falado aqui nesta apresentação de resultados. Digamos, e eu estou perguntando como empreendedor, digamos que vocês relançam o empreendimento, na verdade vocês fizeram uma pré-venda, mudaram a fachada, fizeram o stand de vendas, repaginaram, colocaram para vender de novo e, por conta dessa turbulência toda, não atinja a meta de vendas para o empreendimento de mais de 600 milhões de reais. Precisa ter muito cuidado com ele, porque ele pode drenar seu caixa todo se ele efetivamente não for um sucesso de venda no momento de tanta turbulência, porque o VGV dele é muito alto. A pergunta é, se esse quadro acontecer, destrata-se com a IBM, refaz o projeto, se for destratar, qual é a multa envolvida nisso? Então, eu estou fazendo uma pergunta aqui mais para aprender, porque já tive situações similares, obviamente, com outros números, que o nosso nível de empresa aqui no Piauí, até pela realidade econômica do Piauí com São Paulo, não há como comparar, mas o que é que está na expectativa aí dos empreendedores, o que fazer se este quadro, em meio a uma crise tão profunda, acontecer, tá? Então, é uma pergunta sobre renda passiva e uma pergunta sobre o Z Infinity.
Bom, André, bom dia, obrigado pelas perguntas, André. Vou começar aqui e depois eles complementam à medida que eu for falando. Vamos lá, vamos começar com a tua primeira pergunta de renda passiva, né? Veja, nós já temos algumas coisas aqui. Elas nos rendem aproximadamente 5,5 milhões de reais por trimestre, aproximadamente, né? Então, isso está na nossa demonstração de resultados. Você vai ver uma abertura na nossa receita bruta, que é a receita de prestação de serviço e locação. O grosso dessa receita são os aluguéis. Nós temos hoje uma quantidade de unidades que deve beirar entre 150 e 200 unidades, dentro do Cidade Maia, por exemplo, dentro do Hub Home Vila Mascote. Nós temos unidades sendo preparadas para esse mesmo fim no Sky Chácara Santo Antônio, mas essa não é uma estratégia de renda passiva. Ela é uma estratégia de carregamento de estoque. Para nós, até agora, ela é uma estratégia de carregamento de estoque. Por quê? Porque eu diminuo o pagamento de despesas, como IPTU e condomínio dessas unidades, e no momento, dado o cenário que a gente vive, o tipo de mercado que a gente vive aqui em São Paulo, quando eu volto para vender essa unidade, assim que me entrega um contrato, ou que rescinde um contrato de locação, a gente consegue vender mais caro. Então, essas unidades, além de elas terem tido um carregamento zero durante algum tempo, elas vão oferecer, no momento certo, uma margem bruta para a companhia maior do que ela ofereceria no momento em que a gente venderia antes do processo de locação. Então, isso é importante. Temos outros contratos, como, por exemplo, o Atacadão, que você mencionou, mas é um projeto à venda, né? Ele está lá. Tudo aquilo que está alocado para a transição, o tempo, para a gente poder vender mais caro ou desenvolver algum negócio num momento melhor. Esse é o motivo, inclusive, pela qual a EZ Inc. nasceu, André. A EZ Inc. nasceu com este foco. Nada mais é do que uma incorporadora comercial, onde ela compra o terreno, desenvolve o projeto, constrói, aluga, e à medida em que ela alugou, esse é o nosso foco com o Esther Towers, com o Brooklyn Corporate, por exemplo, ela aluga, ela na verdade, dilui despesas naquele momento, principalmente as de carregamento, e eu chego lá na frente, num momento de boa economia, num momento de baixa taxa de juros nominal, eu vendo, eu saio desse negócio com mais lucro bruto para a companhia. Então, esta é a estratégia. Não é uma estratégia de renda passiva, é uma estratégia de carregamento de estoque. Falando do Zenfinity, André. André, o Zenfinity sempre foi considerado pela companhia um diamante, né? Ele é um terreno num lugar espetacular, ele é muito próximo do Parque do Ibirapuera, ele tem uma vista, qualquer uma das duas torres ali tem uma vista absolutamente magnífica, né? Ele está de frente para 23 de maio, ele está muito distante do outro lado da avenida, onde tem alguns prédios, então você tem uma vista para o Parque do Ibirapuera, que ela é absolutamente sensacional. Ela está no Paraíso, colado no Jardins, ali é um bairro de classe alta da cidade de São Paulo, extremamente consolidado. Não existem empreendimentos da mesma qualidade, eu ouso dizer que não existem empreendimentos desta qualidade na cidade de São Paulo, porque são duas torres alocadas num terreno de 11 mil metros quadrados. Esses 11 mil metros, e você, engenheiro André, trabalhando com isso, sabe bem, são duas torres de apartamentos de 280 metros, então nós estamos usando de projeção ali aproximadamente 600 metros em cada torre, isso dá 1.200 metros para um terreno de 11. Então, o que sobra de área de convivência lá embaixo é absolutamente fantástico. Dentro da cidade de São Paulo, que é uma região muito cara, né? Você tem 700 metros quadrados de piscina, 700 metros quadrados de piscina. Você tem 3 quadras cobertas, você tem uma região de jardim para você fazer caminhada. É o melhor projeto residencial de São Paulo, André. Então, assim, nunca foi pensado para ser devolvido, não existe a possibilidade de devolução. O que existe é a gente saber se a gente vai ganhar mais ou se a gente vai ganhar um pouco menos. Essa é a estratégia. Quando nós decidimos fazer essa realocação do projeto, é o seguinte, nós não queremos abrir mão deste lucro que vem. É um projeto one and only, André. Não tem outro terreno assim, nós não temos um banco de terrenos um outro terreno assim. Então, nós vamos fazer ajuste de fachada, olhando para o que o cliente quer.
O projeto é exatamente o mesmo e nós vamos relançar isso com prazo adequado para este cliente que vai comprar, permitindo a ele personalizações e uma série de coisas. É um projeto para ganhar muito dinheiro, André. Então, não existe a possibilidade da gente não fazer. Emílio, lembrando que esse cliente, ele é um cliente de alta renda e a antecipação e a quantidade de dinheiro que costuma entrar, se a gente vender 30%, 40% desse empreendimento, ele está pago. Ele não precisa de vender em dinheiro, porque a gente quer ganhar margem. E, André, na verdade, assim, a obra já começou, mas não é que a obra começou. O pagamento do terreno começou, porque a gente vai pagar a IBM com a construção das garagens dela, que vai ficar uma parte por baixo do nosso empreendimento. Então, a gente vai fazer até o térreo para entregar as vagas da IBM e vai esperar a melhor hora para relançar o prédio. A gente acredita que é esse ano, mas a gente vai lançar na melhor hora para ganhar o máximo de dinheiro. E tem um ponto também, viu, André? E a engenharia está parada, já está prevendo, se precisar parar, a gente para. Mas a verdade é que a gente acredita. Agora, a gente tem um plantão permanente, esse plantão nos permite a não ter uma velocidade altíssima de venda, porque nesse plantão a gente vai vender produtos que a gente tem na Vila Mariana, como esses produtos que nós temos no Paraíso, aqui nessa região. E especificamente, primordialmente, esses Infinity. O que acontece? Então, se a gente vender no lançamento mais 10 unidades, tá? 10 unidades, você vende e vamos vendendo 2, 3 por mês e vamos recuperar preço. Temos certeza que esse preço vai ser recuperado. Estamos muito tranquilos e confiantes a respeito disso. E, como o Marcelo falou, já está a fundação pronta, já está os pilares levantados. Esse projeto não volta. É isso. É isso, André. Respondemos, André. Está no mudo, André. Eu tirei aqui, não melhorou? Opa. Responderam bem, muito claro. E, como digo, sempre aprendo com vocês. Está muito claro que vocês não estão com a corda no pescoço com o Exa Infinity. Estão com uma decisão muito calibrada, muito tomada. Uma obra com margem extraordinária. Percebi aí, mesmo com esses aumentos todos. Não é? E sobre a questão da renda passiva, me chamou muita atenção que eu fui pesquisar aqui, apenas uma informação muito rápida. O EZ Tower, vocês venderam com aproximadamente 50% de lucro líquido para a obra, né? Quem comprou a segunda torre foi a Brookfield, que vendeu para o Pactual. E esse camarada ganhou... Mais 50%. Mais 50%, é isso aí. Rapaz, porque já estava alugado. Você está maluco. Então, você construir uma ideia de renda passiva para lhe ajudar nas crises e depois repassá-los com esses aumentos todos. Eu fiquei muito feliz com o que o guru, o mestre Fugasa falou aí, que a EZ Inc foi criada justamente com essa finalidade, tá? Então, muito obrigado. Desculpe a pergunta, assim, muito mais de empreendedor do que de analista de mercado, mas eu vivo de fazer construção assim como vocês e nas horas vagas sou investidor. Tamo junto aí, tamo junto. Obrigado, André. Um abraço para você, viu? Para finalizar agora, Marcelo Mota, vejo que sua mão está levantada. Você pode prosseguir com a sua pergunta, por favor? Opa, obrigado, Pedro. Bom dia, pessoal. Pergunta rápida sobre estoque. Enfim, vocês mostraram aí a disciplina que a ideia é só lançar quando o nível de estoque cair, ou, enfim, tentar lançar aí sempre casado com a venda para evitar o aumento desse número, mas é um número que, de certa maneira, ele ainda é um pouquinho acima aí do que a gente vê nos peers. Vocês comentaram também da estratégia de vender mais para o final para pegar margem, então aqui a ideia é um pouco entender se vocês deveriam operar aí com um estoque um pouco mais alto do que a gente vê alguns competidores para tentar pegar essa margem, ou se vocês estão desconfortáveis com o nível atual e a gente poderia ver, de repente, alguma campanha de marketing, de venda para tentar baixar esse nível absoluto aí de estoque que vocês têm. Obrigado. Marcelo, bom dia. Na verdade, estava sentindo falta de você aí, que não tinha feito nenhuma pergunta. Eu começo? Agora pode falar. Uma campanha prontinha. Uma campanha prontinha. Marcelo, é o seguinte. Na verdade, quando a gente fala de estoque, Marcelo, tem muito a ver com
diversificação em região, né? Se eu falar que eu tenho 3 bilhões de reais de estoque, mas eu estou diversificado em regiões de São Paulo, isso não é necessariamente prejudicial. Então, a administração desse estoque ela é bastante pontual. Por exemplo, quando eu olho na zona oeste de São Paulo, o nosso estoque está num empreendimento lançado na região da Pompeia Perdizes, que é o VIP de Perdizes, temos lá 30% desse prédio para ser vendido, e nós temos agora o Unique Green em lançamento, nós vamos começar a construção logo na sequência. Então, não é um estoque que nos preocupa. Essa administração, por exemplo, nos leva a outra reflexão, Osasco. Osasco é uma praça em que a companhia tem uma inserção, um nome, uma presença espetacular. Hoje nós devemos ser os maiores vendedores de imóveis na cidade de Osasco. Só que dos nossos lançamentos, todos estão extremamente bem vendidos. Eu tenho muito baixa disponibilidade de estoque lá. Por isso, fazer algum lançamento lá, hoje se torna uma reflexão da companhia, mesmo que esse lançamento não venha exatamente com as margens históricas que a gente espera. Por quê? Porque nós temos toda, vamos dizer, uma carteira de clientes, uma disponibilidade de clientes ali que compraria apartamentos da EZTEC. É uma questão de calibrar preço. Então, assim, nós estamos administrando o estoque ponto a ponto, Marcelo. Marcos, você ia falar. Não, na verdade, e com relação a calibrar o estoque, nós estamos sempre tendo, por exemplo, uma campanha pronta, e interessa sempre para a gente estar vendendo estoque, a gente não tem... É lógico que produtos super especiais, altíssimo padrão, como nós tivemos onde você tem apartamento no Pátrio, esse nosso do IBM Infinity, esses interessa guardar. Os outros não é que não interessa guardar, é que a gente quer vender, girar o estoque e lançar mais. É a dinâmica da companhia. Então, nós vamos continuar tentando baixar os estoques a níveis que a gente fique confortável. Agora, muitas vezes, quando você vê a campanha, Marcelo, a campanha ela é sempre uma campanha que tem 2 ou 3 intenções por trás dela. A campanha faz com que o nome da companhia esteja na cabeça do cliente, seja um top of mind, principalmente em determinadas regiões, essa é uma coisa. Outras vezes, por exemplo, a campanha do A Hora é Agora, né? Foi uma campanha para incentivar a volta das nossas alienações fiduciárias. Você vê ainda de maneira tímida, mas nós assinamos algo como umas 50 alienações fiduciárias agora no primeiro trimestre, né? Então, incentivar isso, nós até colocamos uma taxa de juros partindo de 8%. Então, isso tem a ver com você movimentar. Hoje, você vender, oferecendo uma taxa de juros de 8%, 8 mais IGP ou IPCA, é alguma coisa que para a companhia faz sentido no longo prazo. Não vamos pensar nesse IPCA, nesse IGP de hoje, vamos pensar que a gente financia esse cliente há 20 anos, então você está olhando para uma inflação anualizada de 4%, de 3,5%, alguma coisa assim para todo esse período, então isso faz sentido. Então as campanhas, elas não têm exatamente o motivo de vender mais rápido, baixar estoque ou fazer desconto. É muito mais um mote para que a nossa empresa de vendas, a Tec Vendas, tenha algo para oferecer para o cliente, algo novo, algo que atraia a participação desse cliente na compra naquele momento. Marcelo, não sei se explicamos aí a dinâmica para você. Opa, perfeito, gente. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Marcelo, pela sua participação. E não havendo mais nenhuma pergunta e transcorrido o tempo previsto, eu passo agora a palavra para os nossos diretores, em especial o Marcelo, prosseguir com a sua consideração final. Bom, pessoal, então a mensagem é o seguinte: nós estamos atentos ao mercado, nós estamos seguros do que estamos fazendo, nós queremos crescer, mas queremos crescer com consistência, só vamos crescer com lucro. E a gente acredita nisso, por isso a gente está segurando o caixa, estamos verificando para os melhores momentos, e quando aparecer as oportunidades de lançar, nós vamos lançar com volume maior, estamos desenvolvendo todos os projetos, aprovando todos os projetos, melhorando os processos internos,
entrando no ESG aí para melhorar o ambiente na EZTEC, a relação com os investidores, com os clientes e tudo. Então, é o recado. Nós estamos trabalhando, estamos indo um caminho certo, mas muito seguro disso. Obrigado. Obrigado a todos. Dito isso, a teleconferência de resultados da EZTEC está encerrada. Agradecemos demais a participação de todos. Desejamos um ótimo dia, um ótimo final de semana.